Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Nesse nosso programa especial de Natal, recebo aqui a nossa amiga, divulgadora científica Lívia Padilha, que semanalmente participa da Granja na TV, trazendo os infográficos do site Sacred Call. A Lívia fez a tradução também deste material, que virou um livro aqui no Brasil, chamado A Carne Nossa de Cada Dia. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Thaís? Que bom te receber aqui no estúdio. A gente sempre se conversa ali pelas telas do programa, né? Bom, foi um ano aí de estreia do programa Granja na TV, desde a primeira semana aí, já contando com a sua participação, trazendo essas temáticas aí do infográfico do site Sacred Call, dos infográficos, né? Desmistificando muitas questões que o público em geral tem em relação à pecuária e ao consumo de carne. Chegamos ao fim dessa coletânea? Chegamos! Sem combinar, fomos falando todos os infográficos e semana agora passada já finalizamos ele. E agora, primeira vez que nos conhecemos, tínhamos apenas o livro em inglês, agora já o livro em português aqui, Sim. Finalmente. Então, fico muito feliz da Ubra TV ter aberto esse espaço, vocês aqui no programa terem puxado um pouquinho desses mitos e a gente, aos pouquinhos, conseguir desmistificar para as pessoas. Sabe que há muito tempo eu acompanhava o site, né, o Sacred Call, porque são conteúdos que a gente que trabalha no jornalismo especializado precisa ter um apoio, às vezes, para falar com o público em geral, porque a gente sempre fala com o produtor, com as pessoas que são mais ligadas, né, ao setor do agronegócio e do campo. E para falar com o público em geral, às vezes a gente precisa ter um argumento mais forte. E o site, o livro, trazem esses aspectos aí, até para o produtor rural poder falar com alguém que fala mal da atividade dele, poder ter um argumento para responder, né, Lívia? Com certeza. Ele ajuda principalmente essa questão lá do início, a questão nutricional, a questão de saúde, que as pessoas realmente têm muitas dúvidas. Depois puxa todos aqueles mitos, ou a maioria dos mitos ambientais, que também entram aí, questões de gases de efeito estufa, metano, que é tanto falado, água. Então, tudo isso ele também desmistifica. No final, ali também fala um pouco da questão ética, ou na questão moral, bem-estar animal. A gente entra nessa parte que é tão importante também. E finaliza ali quase como não lembrando aqui o pessoal do outro infográfico, mas lembra um pouco de como as pessoas podem puxar para si essa responsabilidade, o que a gente pode fazer. Essa seria a última parte do livro. Então, ele é bem completo nesse sentido e dá bastante argumento, bastante ajuda. E a gente navegando por esses temas, trazendo a realidade do que foi o ano de 2024 também, né? Já que estamos aí entrando na última semana do ano, a gente teve muitos pontos de polêmica relacionados à pecuária, especialmente à pecuária brasileira e ao consumo de carne. Queria começar, a gente chegou a falar sobre isso no programa, mas, por exemplo, nas Olimpíadas realizadas em Paris, houve uma limitação, uma redução na oferta de proteína em todas as refeições servidas, sempre a França, né? Servidas durante o evento esportivo. Como é que você avalia que uma medida como essa, de um evento mundial, pode impactar o consumo ou o que as pessoas acabam pensando sobre o consumo de carne, Lívia? Eu acredito que, como a gente viu nesse caso da França e mais, agora a gente vai falar outros, né? Posteriormente também aconteceram, especificamente da França. Eu acho que essas questões, elas acabam dando, na minha opinião, uma certa oportunidade para a gente pegar esse tema e sim trabalhar ele da melhor forma possível. Ou seja, na França, o que aconteceu? A questão das Olimpíadas, quando eles anunciaram isso, as pessoas falaram, será que todo mundo vai gostar, então, dessas opções vegetarianas? Será que vai ser melhor para os atletas? O que aconteceu? Pelo contrário, os atletas lá ficavam buscando outras opções, comiam mais ovos, iam em restaurantes, saíam da vila para ir lá em restaurantes que tinham essas opções de proteínas. Então, a gente vê os nutricionistas também, aqui no Brasil mesmo, se levantando e falando, olha, realmente os atletas precisam disso, como que pensaram que seria uma boa ideia? Então, acabou, eu acho, levantando essa bola, né? Uma oportunidade para o setor atacar e dizer assim, atacar de uma forma positiva, dizendo, responder, né? Olha, a gente está respondendo, mas de uma forma, acredito eu, muito boa, muito positiva, no caso da nutricionistas e vários atletas que eu vi se pronunciando nessas questões, e eu acho que fica aqui um recado, né? Eles tiveram essa ideia aí, mas não deu certo, porque realmente nós precisamos, a gente viu aqui
até pelos infográficos, as diferenças que tem uma proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal. A gente precisa desses. E a gente vem vendo, né, ao longo dos anos também, até a própria medicina se pronunciando. Houve, durante muitos anos, uma discriminação em relação à carne, em função de gorduras e tal, mas a própria medicina hoje recomendando o consumo elevado de proteínas para pessoas idosas, para atletas, isso vem ganhando um espaço também e, mais uma vez, uma oportunidade para o setor, né, Lívia? Exato, vem com uma oportunidade. Eu até, antes de nós entrarmos aqui no ar, a gente conversou. Tem também livros hoje, aqui no Brasil mesmo, a gente tem pertinho de nós tanto o livro do Dr. Souto, que é muito reconhecido nessa área, do médico agora, o Fernando Bastos, que é o Ciclo Original. Então, assim, nós temos... O Cláudio Brasil, que a gente Cláudio fala. Brasil também falamos, exato, a guerra contra a carne. Então, assim, nós temos essas pessoas aí, apoios nesse sentido, na área da saúde, que é muito importante. E eu acho que do lado da pecuária também tem se levantado, as pessoas têm visto essa necessidade, a gente fala tanto aqui, né, dessa questão da comunicação, uma comunicação clara, pensando também que as pessoas da cidade não vivem aquele dia a dia no campo, pode não ser claro para elas algumas coisas que as pessoas do campo acham que é muito simples, que é muito fácil de entender. Então, essas questões, assim, a gente tem tido cada vez mais apoio. Agora, fora a questão nutricional, outro tema que pegou bastante relacionado à pecuária foi a questão da sustentabilidade, emissões e tudo mais. A próprio pronunciamento aí do Carrefour, dizendo que não compraria carnes de novo à França, né? A gente falava com o Leandro na semana passada sobre isso, até porque a França sempre tem ali algum imbróglio ali relacionado ao agro brasileiro. Mas também, né, dizendo que não consumiria carne por não estar dentro de padrões de sustentabilidade. Isso também é outro mito, né, Lívia? Ah, sim, com certeza. É um mito muito grande. De novo, eu acredito que essa questão levantou aí uma bola para nós focarmos nisso, chutar, né, fazer um gol. E foi nesse sentido. Eu acho que o setor reagiu muito bem. Essas questões, por exemplo, que fizeram, né, o boicote do boicote, que foi tanto falado, e a gente viu essas questões aqui bem... Eu acho que realmente uma reação, mas que levaram as pessoas a pensarem, será mesmo que a nossa carne, que é aí exportada para tantos outros países, a China, por exemplo, né, o maior importador da carne bovina, será mesmo que essa carne não tem uma qualidade especial, assim, não é tão boa para a França falar isso e para eles falarem isso, mas a gente, no fundo, a gente sabe que essas questões, essas problemáticas, digamos, internas, elas são quase como uma barreira não tarifária. Então, assim, em vez de taxar um produto do Brasil, a gente pode falar isso e a gente acaba dando essa aura aí que o produto não é excelente como ele realmente é. Então, a gente tem, sim, uma qualidade maravilhosa na nossa carne, tanto que a gente, além de produzir e ter toda a demanda interna sanada, a gente consegue ainda exportar para vários países. A França é considerada assim um dos pequenos importadores nesse grande total, mas eu acho que justamente a gente tem aí uma oportunidade de desmistificar várias questões, essa questão das emissões e ser cada vez mais mostrar a nossa sustentabilidade ambiental nesse sentido. E ainda, além de tudo, o Brasil ainda é competitivo. Eu acho que isso que dói mais nesse pessoal aí, né? Exato. Puxando a brasa para o nosso assado aqui. Nós temos... Ontem mesmo eu conversava com algumas pessoas, e inclusive o pessoal do varejo, e a gente vê o seguinte, que aqui a gente, por mais assim, problemas, digamos, no cenário econômico ou político que nós temos, a questão dos biomas mesmo e da nossa produtividade, ela é muito destacada e a gente consegue, sim, um destaque tanto na produção da carne quanto na agricultura. A gente vê aí safrinha, nós não temos, como nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo na Europa, a questão de um clima que não nos deixa produzir o ano inteiro. Aqui a gente consegue ter essa produção o ano inteiro, produz-se muito bem, ainda tem que melhorar muito, várias coisas, mas a gente já é, assim, um case de sucesso. Então, isso realmente deve doer bastante. Lívia, antes da gente encerrar, queria falar um pouquinho sobre ti, né? A tua conexão com o setor, porque, na verdade, tua formação não é na área, tua formação inicial não é na área do agro, né? Tu és administradora, é isso? E aí, como é que foi que surgiu essa conexão e te tornou praticamente uma embaixadora aí do agro brasileiro? Obrigada, Thaís. Na verdade, eu sou formada em administração, mas desde
lá daquela época, né? Faz um tempinho já. Eu gosto muito e trabalhei muito tanto do setor coreiro calçadista, então já a minha tava família, a pecuária assim, ali? Exato, sem nem perceber, a gente tem assim essa relação. Então eu sempre tive essa relação assim mais do lado da minha família, mas o que me levou realmente a pesquisar essas questões da carne, dos consumidores e questões de saúde foram questões de saúde. Tuas pessoais? Minhas pessoais, tanto sim. que eu fiz um ano de nutrição aqui na Fundação, aqui em Porto Alegre, antes de fazer o doutorado, porque eu queria assim, eu quero ter certeza que isso, né, esse é um tema que realmente me apaixona, mas eu quero estudar isso por 4 anos, será que vai ser tão legal? E realmente, assim, essa área da nutrição e esse link que eu acho importante com a pecuária, eu pude estudar a fundo no doutorado. Então, quando eu voltei da Austrália, eu acabei me conectando aqui com tantas pessoas queridas e especiais do agro e hoje faço parte de um podcast, então assim, já mas trabalho... Volta um pouquinho, porque você pulou para a Austrália e voltou rapidinho. O que você fez lá na Austrália? Como é que foi esse doutorado por lá? Na Austrália eu fiz uma pesquisa que visava entender o que os consumidores pensavam sobre as carnes. Não só a carne bovina, mas a carne de frango, a carne suína, então todos os tipos de carne. E na época, eu comecei o doutorado em 2017, na época estavam surgindo muitos produtos à base de plantas. Então, esses análogos à carne que a gente vê aí, os hambúrgueres, né, diferentes, que são ou à base de soja, ou à base de ervilha, outras coisas que não utilizam nada de proteína animal, aquela mistura ali. Então, eles estavam entrando muito fortes no mercado e também a carne de laboratório, ou a carne cultivada, também nós chamamos, que é, sim, feita de uma célula animal, mas é feita diferente, por um meio de biópsia. Então, é uma tecnologia aí muito nova que não está ainda no mercado amplamente. Isso eu pesquisei na Austrália, vendo o que os consumidores achavam sobre isso. Os consumidores australianos. Australianos, exato. Tanto em entrevistas, mais de 100 entrevistas eu fiz pessoalmente, quanto também na parte quantitativa. Então, a gente fez uma pesquisa com mais de 1.000 australianos, em toda a região da Austrália, para descobrir essas questões, e apareciam muitos os mitos. Foi daí a minha conexão com o livro, porque lá, como eu já acompanhava muitos autores, eu percebia que eles falavam esses mitos e eu podia utilizar todas essas informações realmente como um apoio lá na Austrália, mas infelizmente a gente não tinha esse material em português. Foi daí que eu entrei em contato com eles para traduzir os infográficos, em 2020, na pandemia ali. Sim. Que legal, Lívia, que bacana essa história, parabéns pelo teu trabalho, que bom que você veio para o setor aí para trazer essas contribuições todas. E ano que vem continua com a gente aqui toda semana, não mais com os infográficos, vamos aprontar alguma coisa aí para garantir a tua participação com a gente semanalmente. Muito obrigada. Imagina, Thais, eu agradeço muito essa oportunidade e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Boas festas. Obrigada, para ti também. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta com a nossa programação especial de fim de ano. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu... A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou. Seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação, a Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha sua área e siga seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. O seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. As eleições municipais deste ano destacaram a importância do agronegócio nos municípios gaúchos. Dos 497 municípios, 81 escolheram prefeitos que declararam a profissão de agricultor. A ocupação foi a segunda mais declarada, ficando atrás apenas da de prefeito. Entre os vereadores, agricultor é a principal profissão, com 898 parlamentares eleitos. No programa do dia 25 de outubro, eu conversei com Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul e presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Vamos lembrar como foi.
Para falar sobre a relação dos prefeitos com a produção agropecuária, vamos conversar com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Marcelo Arruda. Tudo bem, prefeito? Olá, Thaís. Olá a todos os espectadores da Grande na TV. Uma alegria poder participar e, em especial, os novos gestores que iniciam o dia 1º de janeiro, tendo uma boa parcela de, vamos dizer, 16,30% dos gestores ligados ao agronegócio. Isso os próprios gestores, prefeito, que se for falar dos municípios, da importância do agro, aí é muito mais, né? Com certeza. O Rio Grande do Sul, 30% do nosso PIB vem do agronegócio, é uma atividade muito importante. Eu sou prefeito até o dia 31/12 do município que respira e vive o agronegócio. 96% da nossa economia de Barra do Iguaçu é da agricultura. Para localizar Barra do Iguaçu, nós falávamos nos bastidores, é perto de Erechim, a nossa cidade polo. Então, a gente sabe a importância dessa atividade para movimentar os pequenos e médios municípios, principalmente, que de 300 cidades no Rio Grande do Sul, que tem até 10 mil habitantes, a grande maioria depende e vive dessa atividade, da produção de suínos, aves, hortifruti, leite, citricultura, gado de corte, entre outras atividades. E ela não movimenta só a economia do município também, ela gera oportunidade para outros setores. É uma engrenagem muito importante, o transporte, prestação de serviços, a alimentação, a construção civil. Então, é muito importante. E essa presença de prefeitos que vêm do agro, eu acredito que esse número seja até maior, porque alguns daqui a um pouco declararam, às vezes tem 2 ou 3 atividades, mas com certeza vem engrandecer as novas gestões que começam em 2025, porque esses prefeitos e prefeitas trazem a sua experiência do campo para realmente criar políticas públicas, para poder estar dialogando com o governo do estado, com o governo federal, com as demais entidades, para fortalecer essa atividade, porque a gente precisa que as pessoas continuem onde elas são felizes, morando nos seus municípios, na sua comunidade, mas para isso a gente tem que dar a infraestrutura necessária, de rodovias, de conexão à internet, da energia que chegue com qualidade, porque a gente sabe o quanto o homem do campo sofre agora com os temporais, ou com a energia que acaba nos períodos de pico, de manhã cedo ou final do dia, oscilando. E essas pautas, a nossa Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, em parceria com os municípios, tem dialogado muito forte para que realmente a gente dê essa infraestrutura necessária. E também, na última semana, o governo do estado lançou lá na FAMURS mais um programa, o RS Água, e também é uma infraestrutura necessária e básica para que as famílias que moram no meio rural tenham também a água chegando na sua propriedade para ter qualidade de vida e também para poder projetar novos investimentos nas suas propriedades. Bom, a gente sabe aí da importância, o senhor disse aí que até mais do que esses 81 que declararam atividade de agricultor aí ao TRE na hora de fazer a inscrição para a candidatura, mas é importante ter essa parcela tão grande, né, prefeito, presidente, uma vez que quem é agricultor conhece bem as dores dos agricultores e possivelmente esses prefeitos sejam de municípios muito ligados ao setor, né? Com certeza, Thaís. É essa expertise, essa experiência dos gestores, porque nós somos 497 cidades, 29 associações que representam as realidades econômicas, sociais, éticas, que vivem naquela região e cada um sabe os seus desafios, as suas particularidades. E quando você tem vários setores envolvidos, os prefeitos que são agricultores, empresários, servidores públicos ou de outras áreas econômicas, permite, que nesse setor que nós estamos debatendo hoje, do agro, esses 81 prefeitos e prefeitas possam estar levando a bandeira do agro, defendendo o investimento do governo do estado, do governo federal, em parceria com os municípios, para a gente criar políticas cada vez mais que incluam os nossos agricultores e que deem qualidade de vida. Aquela agricultura que a gente viveu no passado, onde as pessoas sofreram muito, era uma agricultura de transformação, e hoje a gente vive uma agricultura tecnológica, onde na palma da mão a gente pode estar acompanhando o plantio na nossa propriedade, pode estar acompanhando uma pocilga de 1.000 suínos com um robô alimentando as baias. Você tem aviários, um alojamento que é de 42 mil aves, que é a média aí na nossa região, onde uma pessoa consegue fazer toda a gestão da granja.
Você vê hoje também no setor da fruticultura um momento muito bom, os citros passando de R$ 2.000 a tonelada, onde também é uma alternativa para a pequena e a média propriedade. Então, com certeza, esses gestores vão permitir a gente poder estar, a partir do dia 1º de janeiro, defendendo ainda mais esse setor. Eu acredito muito no agronegócio, porque eu sou de uma pequena cidade que viu a transformação. A gente diz que não é nada impossível, não importa o tamanho da cidade. Quando você cria políticas públicas na esfera municipal, estadual e federal e ajuda o nosso homem, a nossa mulher, o nosso jovem no campo, com certeza a gente cria um ambiente favorável para ele permanecer lá, para ele poder manter a família dele e principalmente poder ter renda. Porque hoje, quando você consegue modernizar a propriedade, você passa para outro patamar. E é isso que as empresas precisam e é isso que o nosso agricultor precisa do apoio necessário para poder viabilizar a propriedade dele. E essa conexão aí, esse diálogo com o governo estadual e federal também é um papel muito importante que a FAMURS tem, né, presidente, para conseguir organizar tantas demandas, porque embora o estado tenha essa vocação agropecuária, cada região tem a sua demanda específica muitas vezes, né? Exato, cada região tem a sua particularidade e nós temos agora as pautas, né? Vivemos um ano muito atípico, de muitas enxurradas. A gente assumiu a federação em maio desse ano, Thaís, onde 95 cidades em calamidade pública, 359 em situação de emergência e os 497 municípios atingidos de forma direta ou indireta pelas chuvas que trouxeram muita destruição, perdas de vidas e que tem exigido dos municípios e do governo do estado, a gente tem que agora se adaptar, mas ser mais resiliente. Mas, ao mesmo tempo, agora está se avizinhando, a partir de novembro, já uma pequena estiagem, não na mesma proporção que a gente viveu as últimas 3, mas que vai exigir realmente que a gente consiga colocar a irrigação em funcionamento. Existe um programa do governo do estado, onde ajuda com até R$ 25.000 por sistema implantado. Os municípios têm criado políticas para ajudar com a infraestrutura, com horas máquinas, para o nosso agricultor implementar esse sistema. Nós temos que criar também os programas de incentivo à acumulação da água através das barragens, através das cisternas, que são muito importantes para quem trabalha com o sistema de parceria de suínos, aves e gado de leite. Então, esse é o nosso desafio, realmente ajudar o nosso agricultor, a nossa agricultura a ter essa infraestrutura, porque quando ele tem tranquilidade, volto a falar, tem água, tem energia de qualidade, tem estradas e tem internet, ele não precisa sair do campo, porque a qualidade de vida que a gente tem no meio rural é muito melhor que a cidade. Quem tem essa oportunidade, que nasceu e que tem a área, enfim, tem a expertise, nós temos que dar toda a condição para ele permanecer lá. E esse é o nosso papel como federação, ao lado dos 497 prefeitos e prefeitas, que com certeza todos vão estar empenhados para ajudar o agronegócio. Agora, prefeito, o senhor que assumiu aí no meio do dilúvio que assolou aí o Rio Grande do Sul, o município teve um papel muito importante nesse processo, está tendo ainda com a decretação dos estados de emergência e calamidade, até na questão da comunicação aí ao governo federal para o recebimento de benefícios, né? Como é que está sendo feita essa articulação? Como é que os municípios estão trabalhando sobre esse tema? Sim, Thaís, nós estamos constantemente em contato também com a sociedade civil através do movimento SOS Agro, que trouxe uma pauta muito importante, que está dando muita dor de cabeça, muita preocupação para os nossos agricultores e agricultoras, que são as dívidas rurais. Nós tivemos 3 secas consecutivas, este ano de enxurrada, que desequilibrou todas as finanças das propriedades rurais. Então, também a FAMURS se associou a esse movimento dos agricultores, onde eles pediram condições para, primeiro, para quem perdeu tudo, anistia. Isso conseguiu se construir com o governo federal, que é a principal financiador, né, da agricultura, através das linhas do PRONAF, PRONAMP e outros investimentos. E para os outros agricultores que estavam endividados pelas safras frustradas, o refinanciamento. Então, isso desde lá antes da Expo Inter, durante a Expo Inter e até há alguns dias ainda o movimento estava cobrando, porque vários anúncios foram feitos, mas ainda não tinha se conseguido fechar no valor, na quantia e na medida necessária para os nossos agricultores. Tivemos um anúncio ontem do governo federal, o ministro Paulo Pimenta divulgou que foi liberado mais 5 bilhões
para poder equalizar essas dívidas. A gente vai estar acompanhando junto com o movimento SOS Agro, ver se vai ser suficiente para todo mundo poder refinanciar suas dívidas e ter a tranquilidade para poder voltar a produzir, para poder voltar a financiar, para poder continuar morando onde eles são felizes. Mas o que eles estão pedindo realmente é esse prazo, é o financiamento necessário para eles poderem ter a tranquilidade, porque os nossos agricultores gaúchos de todo o Brasil, eles querem pagar as contas, eles querem ter a tranquilidade, algo que é intrínseco do nosso produtor rural, ele quer cumprir com os seus compromissos assumidos. E essa condição que eles estavam vivendo, nós tivemos agricultores que tiraram a vida, estão com problema de depressão, e é isso que nós temos que resolver, dar tranquilidade para eles poderem voltar a produzir. Então, a FAMURS esteve ao lado disso, como também está dialogando com o governo do estado para que se lance um programa de recuperação de solo. Aí nós temos mais de 2 milhões de hectares que a Emater levantou e apresentou na Expo Inter, que são sujeitos à recuperação de solo. Envolve horas de máquinas, envolve o transporte de terra para poder recuperar aquela parte produtiva, calcário, cobertura verde, adubo, que se estima que precisa em torno de R$6 mil por hectare. Então, é um investimento muito alto. A gente sabe que tudo o governo do estado não vai conseguir ajudar. Nós estamos dialogando com o governador Eduardo Leite para ver uma política que ajude esses agricultores, também com o governo federal que ajude com linhas de financiamento e subsídios para que também quem precisar possa captar esse financiamento, e os nossos municípios também com certeza vão estar associando políticas para poder ajudar o agricultor a ter aquela produtividade. Infelizmente a enxurrada levou toda a matéria produtiva e hoje com certeza o pessoal não vai conseguir repetir os números que estavam de soja, de milho, que estava acontecendo no campo. Então a gente precisa também ajudar para voltar a essa normalidade, mas tenho certeza que o nosso agricultor, que a nossa agricultora, que os nossos gestores estão empenhados para o Rio Grande do Sul ser, sim, a quarta maior economia do Brasil e voltar a ter essas condições para produzir, ajudar, gerar renda e gerar o desenvolvimento das nossas cidades. Bom, prefeito, rapidamente para a gente encerrar, nos próximos dias, no começo de novembro, deve acontecer um seminário de secretários da Agricultura. Quais são os principais temas que vão ser abordados? Exatamente, vai acontecer um grande encontro lá na Federação dos Municípios, em Porto Alegre, onde são 2 dias de debate com os secretários da Agricultura, vai estar a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Desenvolvimento Rural, a Emater, a Farsul, a FETAG, enfim, todas as entidades envolvidas para debater os desafios do agronegócio, entre eles a recuperação do solo, a irrigação, que é muito importante, o armazenamento da água, e realmente também está incentivando outro setor importante que eu não comentei aqui, mas que também ajuda muitas e muitas famílias do meio rural, que são as agroindústrias. Então, ao invés de ele vender o produto lá para a indústria transformar, ele na sua propriedade transforma em produtos maravilhosos, que tem sido o destaque nas feiras, tem sido destaque em todos os municípios, também para ser uma oportunidade de turismo rural. Então, também esse tema vai ser debatido lá no encontro dos secretários municipais da Agricultura, que acontece na FAMURS em meados de novembro. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado ao programa Granja na TV e conto com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, porque quando a gente fortalece o agro, todo o estado ganha o Brasil. Um abraço a todos e até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã e um bom Natal.